Olá pessoal, meu nome é Henrique e a gente vai conversar um pouquinho sobre prevenção de acidentes. A ideia é dividir esse tema em dois vídeos diferentes. Nesse primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre a prevenção de acidentes de uma maneira mais geral, para cada faixa etária. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouco sobre prevenções específicas relacionadas ao sono, ao transporte e à prevenção de afogamentos. Tudo bem? Então, antes de começar falando sobre prevenção de acidentes, acho que é interessante a gente falar sobre o que é acidente. Então, acidentes correspondem a um grupo de situações em que um indivíduo acaba por sofrer algum dano, seja ele físico ou psíquico, por um trauma independente da ação direta de outra pessoa. São situações evitáveis, na grande maioria das vezes. E para vocês terem uma ideia de como isso é importante, no Brasil, acidentes e violências são responsáveis por 23 mil mortes por ano em habitantes menores de 19 anos. E mais, para cada morte, estima-se que existam 10 a 20 crianças que sofreram algum tipo de trauma e que não foram registrados. Que não foi registrado, perdão. Acidentes são a principal causa de morte em menores de 14 anos. E dos 111 mil que são hospitalizados devido a acidentes no país, mais da metade é por conta de quedas e queimaduras. Devido a essa elevada morbimortalidade associada a esse agravo, é importante que o pediatra e que o médico esteja bem informado sobre como prevenir os acidentes e orientar de maneira adequada as famílias que o estão procurando ou por qualquer outra razão. Então, é por isso que a gente vai conversar sobre prevenção de acidentes, tudo bem? A ideia dessa aula vai ser falar um pouco sobre essas faixas etárias: 0 a 4 meses, 5 a 12 meses, 1 a 4 anos, 5 a 11 anos e 12 a 19 anos. Cada uma delas tem a sua particularidade e os acidentes mais frequentes na infância dependem muito de quanto tempo, quantos anos ou quantos meses aquela criança tem. Por exemplo, começando com as crianças de 0 a 4 meses. Essa faixa etária é uma faixa etária que é totalmente vulnerável e totalmente dependente do cuidado dos pais ou responsáveis. Então a criança não tem muita mobilidade, não tem forma de locomoção, ela é essencialmente dependente dos cuidados dos seus responsáveis. Em geral, os acidentes relacionados nessa faixa etária de latente jovem estão correlacionados com algum tipo de distração ou descuido dos responsáveis. Por exemplo, falando sobre queimaduras. Queimadura acaba sendo uma causa, como a gente conversou agora há pouquinho, importante de hospitalização. E quando a gente vai falar em queimaduras em lactentes jovens, a gente geralmente vai pensar, por exemplo, no banho. Então, a hora do banho é uma hora meio crítica para queimadura. Se for usar banheira, balde ou bacia, é importante que seja primeiro colocado água fria e só depois água quente, mirando numa temperatura próxima corporal, que vai ser por volta de 36 graus Celsius. Lembrar, é legal lembrar os responsáveis, sejam os pais ou outros familiares, de experimentar a água da banheira na parte interna do antebraço, que é uma região mais sensível para a parte de sensibilidade térmica do nosso corpo. E se estiver muito quente, vai estar quente para o bebê. Então lembra de testar sempre antes de colocar a criança, com risco, porque senão a gente vai aumentar o risco de uma queimadura por escaldadura. Outro momento de queimadura é na hora de receber o leite pela mamadeira. Aqui cabe um parênteses. É muito importante que a gente sempre estimule o aleitamento materno exclusivo. Ele traz uma série de benefícios para a criança, mas a gente não vai abordar muito nesse primeiro momento. De qualquer forma, em crianças que não estão em aleitamento materno exclusivo, ou seja, estão em aleitamento materno complementado, mesmo sem leite materno, é importante a gente orientar o preparo dessa mamadeira. Se for optado por usar uma mamadeira aquecida, lembrar sempre de chacoalhar bem a mamadeira para uniformizar o calor no líquido. E testar a temperatura na parte interna do antebraço antes de oferecer, para não causar uma queimadura oral na criança. Se a criança estiver usando chupeta, é importante que a chupeta seja esterilizada em água quente também. Antes de oferecer a chupeta esterilizada para a criança, checa se não sobrou nenhuma
nenhum resquício de água nas reentrâncias da chupeta, que às vezes sobra um pouco de água quente na hora de colocar na boca, acaba queimando a boca também. Um último ponto para a questão de queimaduras nessa faixa etária: nunca manipular líquidos e substâncias quentes com o bebê no colo. Não pode cozinhar com o bebê no colo, não pode tomar, seja café, leite, qualquer outra substância quente com a criança no colo, pelo risco de cair na criança e provocar uma queimadura por escaldadura. Ok? Falando um pouquinho sobre traumas. Então, traumas, tem várias formas de uma criança sofrer algum tipo de trauma. Um deles, por exemplo, são com os móveis que a gente esquece em cima do berço. Então, os móveis têm que estar bem fixados e, de preferência, devem ser compostos de materiais macios, como esses da foto, porque senão eles podem cair quando a criança está no berço, por exemplo. Além disso, é importante limitar o acesso de outras crianças ao bebê. Isso porque, dependendo da idade da criança, elas tendem a espelhar o que os adultos fazem, então elas vão querer pegar o bebê no colo. E elas podem acabar derrubando o lactente, causando um trauma cromencefálico, enfim. Além disso, eles podem tentar oferecer brinquedos para a criança, para o lactente. E esse oferecimento de brinquedo muitas vezes é jogando o brinquedo, que pode causar algum tipo de machucado no bebê. Outro ponto importante é na hora de... a gente vai conversar sobre transporte, mas sempre que a criança estiver sendo transportada, por exemplo, num veículo, no banco de trás, no bebê conforto, e começa a chorar, não pode ter que orientar os pais a não acalmarem a criança enquanto dirige, pelo risco de qualquer segundo de distração pode provocar um acidente mais grave. Se for necessário acalmar a criança, parar o carro e depois pegar e acalmar o bebê. Tudo bem? Continuando, aspiração e sufocamento. Por mais que dê muita vontade de colocar um colar super bonito como esse daí em alguma criança, a utilização de cordões e correntes no pescoço do bebê está proscrito, porque pode acabar sendo tracionado e provocando obstrução de via aérea. Se for usar chupeta na criança, mais uma vez, a chupeta deve estar presa na roupa com aqueles prendedores curtos. Evitar o uso de flanelas ou qualquer outro tipo de tecido amarrado na chupeta, porque ele pode também acabar caindo sobre a face da criança e essa idade não tem tanta coordenação para conseguir desvencilhar e pode acabar sufocando. Essa é uma faixa etária que ainda não segura a mamadeira sozinho, mas é bom lembrar que isso vai valer para outras faixas etárias. A criança não pode estar mamando sozinha, sendo supervisionada, porque ela pode sufocar com o leite. Especialmente se a mamadeira estiver adulterada, se aumentar o buraco que acaba aumentando o fluxo de leite para a criança. E vamos falar sobre isso no berço seguro, mas se for utilizar alguma manta, algum tecido na hora da criança dormir, evitar tecidos pesados ou que sejam maiores do que o tamanho do berço, porque também podem acabar caindo sobre a face da criança e obstruindo a via aérea, dificultando a ventilação, promovendo sufocamento. Basicamente, a gente conversou sobre um pouquinho geral sobre 0 a 4 meses, agora vamos falar um pouco sobre a prevenção de acidentes de 5 a 12 meses. Então, os pacientes de 5 a 12 meses já começam a usar mais as mãos, como vocês estão vendo na foto. Elas ganham capacidade de rolar, de engatinhar e alguns até de andar. Isso aumenta o horizonte de exploração da criança e, consequentemente, acaba expondo a mais riscos. Então, a gente vai ter que adicionar algumas prevenções extras, além daquelas que a gente conversou até agora. Por exemplo, com relação a quedas. Geralmente é aqui que tem a primeira queda da criança. Isso porque os pais estavam acostumados a deixar a criança no trocador e a criança não rolava. Quando ela ganha a capacidade de rolar, poucos segundos de distração são suficientes para que ela role e caia do trocador, ou da cama, ou da superfície que ela estiver. Então, supervisão constante é mandatória nessa faixa etária. Outro cuidado é com a criança quando ela começa a sentar. Isso porque ela tem ainda um reflexo de hiperextensão posterior, então ela vai tentar se jogar para trás algumas vezes, mesmo sem querer. Então, quando ela estiver sentada, é legal também estar com um adulto ao lado, supervisionando, às vezes uma almofada atrás, vai evitar com que ela acabe se machucando na hora de deflagrar esse reflexo de hiperextensão posterior. Com relação ao berço, essa idade eles já começam a querer puxar um pouco mais, às vezes tentar começar a escalar, e por isso as grades do berço elas devem ter uma altura mínima. E qual é essa altura mínima? A altura tem que ser, no mínimo,
altura da axila da criança com a criança em pé, disso para cima, tá bom? E a distância entre as grades deve ser de no máximo 7 centímetros. Se for maior do que isso, aumenta o risco da criança passar a cabeça ou alguma outra parte do corpo e ficar presa. Então, cuidado com esse, deve ter esses cuidados com o berço. Cabe aqui mais 2 pontos que eu não coloquei no slide. Um é a proteção de escadas, então a criança já está engatinhando, ela pode chegar na escada e acabar rolando. Barreiras físicas são mandatórias, seja portãozinho, seja uma porta fechada, não se pode deixar a criança chegar próximo de escadas. E não utilizar andador. O andador aumenta o risco de acidentes. Além disso, retarda o desenvolvimento da criança. As crianças podem ter um retardo no desenvolvimento da locomoção por estarem no andador. Então, andador está proscrito, tudo bem? Bom, sobre queimaduras. Voltamos na queimadura. Vocês vão ver que quedas e queimaduras vão voltar várias vezes. A parte de queimaduras, a cozinha aqui ganha um destaque maior. Ela é uma região onde muitos acidentes domésticos acabam acontecendo. Então, o ideal é que a cozinha esteja fora do alcance da criança. De novo, com uma barreira física, uma porta fechada, por exemplo. Em geral, cuidado com o fogão. Nessa idade, a criança está começando a ficar em pé, ela não faz muita distinção entre o que é parede, o que é forno, o que é um tecido. E ela pode tentar se equilibrar na porta do fogão, que se estiver quente vai promover uma queimadura de contato. Então, cuidado com criança e fogão. Falando em fogão, cuidado com as bocas também do fogão e as panelas. De preferência, sempre utilizar as bocas traseiras e os cabos da panela voltados para dentro do fogão e não para fora. A criança pode tentar, o cabo chama atenção, ela pode tentar pegar e puxando, trazer o conteúdo da panela sobre si, provocando uma queimadura por escaldadura, muitas vezes. Cuidados com substâncias inflamáveis perto da criança, não manipular com ela no colo. E acho que mais um ponto aqui que não está na cozinha, mas vale a pena de queimadura, cuidado com a exposição solar. Então, exposição solar prolongada pode levar a queimadura por irradiação. E além disso, cuidado com os horários. Depois das 10 e antes das 16 horas são horários com maior risco de queimaduras na criança também. Exposição solar sempre antes das 10 ou depois das 4 horas da tarde. Choques ou queimadura elétrica, um subtipo de queimadura que a gente tem que ficar com especial atenção nessa faixa etária de 5 meses a 1 ano de idade. Todas as tomadas devem estar protegidas. Na dúvida, baixe o nível da criança e olha pelo resto pela casa. Às vezes a gente não enxerga tomadas olhando de cima para baixo, mas na altura da criança que está engatinhando, elas ficam visíveis. Elas devem estar sempre protegidas. Fios não devem estar ao alcance da criança, especialmente os encapados. Elas vão levar tudo na boca. Lembra, a boca acaba sendo um órgão de exploração do mundo. E nessa de colocar fios conectados à tomada na boca, ela pode promover queimaduras orais. Então, muito cuidado com essa parte com as crianças, tudo bem? E alguns outros pontos diversos. Então, atenção aos brinquedos. Isso vale para todas as faixas etárias. Brinquedos devem ser atóxicos, macios, sem bordas cortantes, sem peças pequenas destacáveis. Cuidado com toalhas. Então, como eu falei, a criança vai se pendurar em tudo que ela perceber, e ela não vai fazer distinção entre parede e toalha. Ela pode puxar a toalha e trazer conteúdo de cima em cima dela. Mas um cuidado, não deixar produtos tóxicos ao alcance do bebê. Também vai servir para várias faixas etárias aqui para frente. Tudo que tiver no chão vai na boca. Sejam medicamentos que caíram e não foram percebidos, sejam produtos de limpeza. Então, todos esses devem estar bem guardados longe do alcance das crianças. E basicamente foi isso de 5 meses a 1 ano. Agora a gente vai falar de prevenção de acidentes de 1 a 4 anos de idade. Essa já é uma criança que já ganha um maior equilíbrio, tem mais interesse em explorar o ambiente, tem vontade, muitas vezes começa a escalar objetos, então os lugares altos chamam a atenção, ela vai tentar escalar o que tiver na casa, vai ser escalado. Alguns cuidados, a coordenação motora delas ainda é muito incipiente e elas têm capacidade de reconhecer risco. Mais do que isso, ela tem capacidade de reconhecer causa e efeito. Então, se a criança sobe e se desequilibra e cai,
dificilmente ela vai relacionar que foi o fato de subir que causou a queda. Ela daqui a pouco vai tentar escalar outra coisa. Então, supervisão constante, de novo, é mandatório nessa faixa etária. E falando sobre escalar e quedas, quedas são uma das principais cuidados que a gente vai ter nessa faixa etária. É importante que tenha telas em janelas e sacadas e cuidado com objetos que são escaláveis próximo às janelas, porque elas vão ser escaladas e a criança pode tentar se debruçar sobre a janela e acabar caindo. Outro cuidado são com as superfícies molhadas. Elas começam a andar, a correr um pouco mais. Superfícies molhadas facilitam quedas de uma forma geral. Então, atenção para banheiros e piscinas. Outra queda que é importante ter cuidado são com as beliches. Camas do tipo de beliche geralmente são proscritos nessa faixa etária, mesmo aquelas que têm proteção lateral. Essa pode acabar rolando e caindo. Mais um ponto importante, não está aqui dentro de quedas, é legal lembrar. Ruas, avenidas, quando for atravessar ruas e avenidas, sempre segurando nas mãos da criança. A criança nunca pode estar sozinha ou não segura por um responsável na hora de atravessar vias públicas. E valem ainda aqueles outros assuntos que a gente conversou sobre intoxicações, cuidado com produtos de limpeza e outras queimaduras. Tá bom? 5 a 11 anos. Então, aqui é um momento de grande transformação, aumento da aceitação social, de autonomia e até de desafio de regras. A criança nessa faixa etária, ela consegue reproduzir muitas coisas por espelhamento. Então, ela olha os adultos, os responsáveis e tenta reproduzir alguns conceitos. E ela é capaz de entender o que é certo, o que é errado, o que é regra. Inclusive, ela é capaz de apontar quando os adultos transgridem algumas regras. Então, o bom exemplo aqui é fundamental. É importante dar o exemplo para as crianças. Explicar o porquê de algumas coisas serem proibidas e dar o exemplo de regras a serem seguidas. O aprendizado é pelo exemplo. Vou fazer um pequeno parênteses, não vou começar falando de trauma, vamos falar um pouco sobre mordedura de animal. Então, geralmente, essa é uma idade legal para ter o primeiro animalzinho. 5 ou 6 anos de idade, a criança já tem uma capacidade cognitiva melhor para entender sobre o que é o respeito ao animal, que ela não deve se aproximar de animais desconhecidos, que ela não deve se aproximar de animais conhecidos que estejam, por exemplo, estejam se alimentando ou estejam com crias, com filhotinhos, pelo risco de mordedura. Então, é importante a gente conscientizar a criança sobre os animais. Muitas vezes elas ainda têm uma visão muito mágica das coisas, sobre desenhos que elas veem, histórias que elas veem, e acham que todos os animais vão ser sempre simpáticos, nada vai acontecer. Então é importante orientar bem. E toda vez que a criança estiver com um animal, ela deve estar sendo supervisionada por um adulto. Sei que estou sendo repetitivo, mas alguns momentos de distração podem provocar acidentes. Traumas. Então, geralmente nessa faixa etária já estão usando mais alguns dispositivos de locomoção, por exemplo, bicicletas, skates. E o ideal é que a criança não esteja como essa. Então, é importante ela estar com equipamentos de proteção. Capacete, joelheira, tornozeleira, sempre protegendo contra quedas, contra traumas quando ela estiver andando nesses dispositivos. Outro ponto, não utilizar celular em vias públicas. Na verdade, nada do que possa causar distração quando a criança está em locomoção em vias públicas. Aumenta o risco de acidente, em especial atropelamento. Então, atropelamentos geralmente ocorrem em lugares conhecidos. É importante que a criança seja sempre supervisionada por um adulto, segurando na mão de adulto, novamente, na hora de atravessar a rua, e que ela não tenha nenhum outro fator que possa causar distração nessa situação. Por fim, 12 a 19 anos. Então, aqui a gente está falando de adolescentes para quase adulto jovem. Na adolescência, já conhecem muito bem regras, já conseguem compreender a consequência de transgredir algumas regras, os riscos que estão se expondo. Ao mesmo tempo, estamos falando de uma faixa etária onde insegurança, indecisão, necessidade de grupo acaba sendo muito premente. E essa questão de desenvolver a própria identidade, ter destaque dentro dos seus grupos sociais, acaba tendo um papel muito, muito importante
na hora da criança tomar a decisão de qual atitude que ela vai, o que ela vai fazer, qual atitude ela vai tomar. Geralmente, os acidentes aqui estão associados fora do ambiente doméstico, então trânsito, mar e águas naturais, queimaduras, quedas, até acidentes com arma de fogo, especialmente quando a gente considera que é uma faixa etária que já pode começar a se expor ao álcool e outras substâncias ilícitas. Então, alguns cuidados que a gente tem que orientar aqui. O primeiro, não está bem como uma prevenção de acidentes, mas eu acho que é legal a gente sempre lembrar, o adolescente é um ser muito sociável, e é importante a gente orientar sobre prevenção, proteção virtual. Cuidado com redes sociais, cuidado com pessoas que estejam com salas de bate-papo, com aplicativos de conversa com desconhecidos. É importante que seja orientado que existem outras pessoas que muitas vezes têm objetivos desagradáveis e se passam por adolescentes, se passam para pedir fotos, para abrir câmera, então muito cuidado com isso. Outro cuidado é com relação a alguns jogos e desafios que às vezes aparecem no meio social e que podem ser prejudiciais à saúde. Alguns deles, por exemplo, o desafio do desmaio, o desafio da canela. É bom eles terem um canal de comunicação aberto com os seus responsáveis, sejam seus pais ou familiares, algum adulto de confiança com o qual ele possa se abrir e compartilhar algumas dúvidas que aparecem nos seus ciclos sociais e não se expor a esse tipo de risco à saúde. Além disso, uma faixa etária que a gente precisa limitar o acesso à arma, seja arma de fogo, seja arma branca, não pode estar ao alcance de adolescentes. Isso pode promover acidentes a si mesmo e a outros indivíduos. Por fim, orientação sobre cuidados em vias públicas. Eles usam mais meios de dispositivos de locomoção, como bicicletas, skate, e eles acabam, às vezes, alcançando vias de maior movimento e eles devem estar bem orientados. Basicamente, a gente conversou bem rapidinho sobre algumas prevenções gerais de acidentes. Tem muitas outras além dessas, algumas que eu vou abordar no próximo vídeo, mas vocês podem dar uma olhada depois nesse documento que eu coloquei como bibliografia para complementar se você tiver algum interesse, tudo bem? Muito obrigado, gente, e até a próxima!